Todos, mais uma vez estamos aqui para a transmissão do nosso devocional. Eu, pastor Wagner de Barros, com muita alegria vos saúdo. Eu espero que você tenha tido um ótimo dia. Ontem estivemos aqui trazendo uma porção da palavra do Senhor Deus e hoje estamos de volta, não é verdade? Ainda estamos nesse período de isolamento. Deus tem cuidado de nós, Deus tem sido bom para nós. Eu espero que mais uma vez, nessa noite, através da palavra do Senhor, você possa ser abençoado, confortado, certo? E que a palavra de Deus, ela possa encontrar no seu coração aquele terreno apropriado. Ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Lembro a você que, além da transmissão através da minha página no Facebook, nós também temos a transmissão pela página da igreja, Segunda Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto. Eu também lembro a você que todas as nossas transmissões, elas depois são colocadas também no nosso canal do YouTube, com o endereço de Segunda Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto. Portanto, que Deus abençoe sua vida hoje, através da palavra de Deus. Com muita alegria ali, já vejo muitos irmãos que estão dando uma boa noite, estão conectados, e que outros também possam vir, a sua presença, a sua participação, muito nos alegra. Depois do encerramento da transmissão, eu faço a questão de olhar todas as pessoas que estiveram conosco ali. Alguns até colocam os pedidos de oração, os quais também nós podemos interceder e estarmos orando por você. Portanto, hoje, dia 1º de maio do ano de 2020, dia onde é celebrado, o Dia do Trabalho. Vamos ver o que Deus tem para nós hoje e que a palavra de Deus, depois da oração, possa ser uma bênção em cada coração. Vamos entrar na presença de Deus agora. Pai, obrigado por tuas bênçãos. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Pedimos que o Senhor, através da sua palavra, possa alcançar os corações e que o Senhor possa estar dando paz, dando instrução e nos ajudando, Senhor, a sermos ouvintes e praticantes. É a minha oração, o meu simples pedido. Pai, por favor, use a minha vida agora. Capacita-me com a tua sabedoria, com o teu poder, com a palavra de Deus agora sendo trazida para cada um de nós. Por favor, Senhor, oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, o que será que Deus tem para nós hoje, hein? A palavra de Deus, hoje nós vamos ao Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 11. Então, peço que você acompanhe na sua Bíblia, ou você que tem aí a palavra de Deus também no seu celular, acompanhe o texto bíblico aí para que possamos aprender diretamente dele. Lucas, capítulo 11, versículo 1 a 4. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. E perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. É um texto bem conhecido que nós vemos o Senhor Jesus ensinando os seus discípulos a orar. Hoje nós vamos falar sobre talvez um dos assuntos mais difíceis da Bíblia. Honestamente, eu creio que realmente esse é um dos assuntos mais difíceis não para ser ensinado, porque a Bíblia ela é muito clara, mas um assunto difícil para ser praticado. E nós vamos entender o porquê. Hoje nós vamos falar sobre a eficácia do perdão. Hoje nós vamos falar sobre perdão. São poucos. Esse assunto, ele é de certa forma, complicado, né? E difícil. Por quê? Eu coloquei aqui algumas coisas assim, pelo menos como uma introdução para a gente pensar um pouco. O assunto perdão, ele é difícil,
porque são poucos, na verdade, são poucas as pessoas que têm o hábito, o costume de pedir perdão. O homem, ele tem por natureza o seu orgulho, e isso o impede de reconhecer erros e, por conta disso, automaticamente pedir perdão pelos erros cometidos. É um assunto complicado também, porque alguns até pedem, mas que nem diz a expressão popular, é uma vez na vida, outra na morte. E, na verdade, isso também acaba sendo um problema, porque nós somos pecadores e nós erramos contra o próximo e até mesmo com uma certa frequência, mas raramente pedimos perdão. Um outro problema também é que quando a gente pede, muitas vezes nós pedimos errado. Já ouviu pessoas pedindo perdão assim? Se eu te ofendi, você me perdoe? Parece complicado, né? Quando uma pessoa já vem assim, se eu te ofendi, porque a impressão que dá é que ela também não está enxergando erro nenhum na vida dela ou na atitude que ela teve dentro daquele contexto. Então, como o assunto perdão, ele é difícil mesmo, não é mesmo? A gente poderia falar sobre tantas coisas que acontecem. E outro problema que eu coloquei aqui na nossa introdução é a questão da reincidência. Tem gente que até pede perdão, pede, mas está sempre errando naquela mesma coisa, sempre sendo reincidente. Já até extrapolou 70 vezes 7 aquele que está perdoando. Ele já cansou de tanto perdoar, não é verdade? Então, também a reincidência, ela é um problema bem sério na vida do pecador. Mas a verdade é, independente, nós não vamos entrar agora nessas questões, que são outros ensinamentos, a verdade é que Jesus ensinou a orar e chegou um ponto que ele falou sobre perdão na oração. E o ensinamento, ele estava vindo assim, e ele é assim, muito precioso, né? Porque diz, Pai, santificado seja o seu nome. Nenhum problema, né? Eu acho que o homem fazer isso. Seja feita a sua vontade. Aqui um pouquinho de problema, porque geralmente nós queremos fazer a nossa vontade, não a vontade de Deus, mas também é um outro ensino. Depois ele diz, o pão nosso, dá-nos, quer dizer, uma oração de dependência. E depois ele fala, perdoa os nossos pecados. Também aqui, até aqui tudo bem, é uma oração de confissão, mas se Jesus parasse por aqui, eu creio que o homem faria tudo bem para ele. Mas ele continua e ele fala, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, ou perdoamos os nossos devedores. Eu creio que, como os discípulos, eu aqui suspirei, né? Assim também os discípulos, eu creio que nessa hora eles pensaram, peraí, temos que perdoar quem está nos ofendendo, quem tem nos ofendido. Sim, Jesus, na oração padrão, não vamos nos esquecer disso. O Senhor Jesus está ensinando isso. Oração não é reza, oração é uma conversa, mas de certa forma o Senhor está mostrando assim que o perdão, ele sempre tem que fazer parte das nossas orações. Tanto o perdão que nós pedimos a Deus, como o perdão que nós, damos, a alguém que nos ofendeu. Ele deve fazer parte das nossas orações. Assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Esse estudo, esse devocional, ele é tão especial porque eu creio que não existe ninguém aqui que não precise ouvir esse ensinamento. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos sempre sendo, de alguma maneira, estamos sofrendo algum tipo de ofensa. As pessoas nos ofendem com muita facilidade. Na verdade, o mundo tem sido assim, de certa forma, cada um levanta a sua cabeça, o seu nariz, e a maioria praticam coisas e eles não estão preocupados se vai ofender A, B, C ou D, se vai magoar, se vai desprezar. Então, nós estamos diariamente, quase que poderíamos dizer assim, tendo que perdoar alguém. Não é verdade? É uma dura realidade, mas é real, com certeza. Portanto, hoje nós vamos falar sobre o perdão. Nós vamos ver que perdoar é extremamente eficaz na vida cristã. Por isso que o título do nosso devocional é A Eficácia do Perdão.
Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essa eficácia. Nós vamos falar sobre 3 ações que mostram esta realidade. Espero que você esteja comigo. São exatamente agora 8 horas, 20 horas e 11 minutos. Então, vamos a estas 3 ações. Em primeiro lugar, o perdão, ele nos ensina isso. Deixa eu projetar aqui. O perdão, em primeiro lugar, ele nos ensina, ele é uma ação que nos aproxima de Deus. O versículo 4 diz, e perdoa os nossos pecados. Em primeiro lugar, então, o perdão é uma ação que nos aproxima de Deus. Veja bem, por que nós precisamos perdoar o próximo? Porque a Bíblia é muito clara e nos mostra que se nós não perdoamos, não é verdade, aquele que nós vemos, aquele com quem nós nos relacionamos, nós não vamos ter o perdão divino, o perdão de Deus. A Bíblia diz, né? Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Então, veja bem que a atitude de perdão, ela aproxima o homem de Deus. E também a atitude de perdão de Deus para nós aproxima Deus do homem. Então, a grande verdade é que, sem perdão, não há relacionamento do homem com Deus. Não há. Nós precisamos do perdão de Deus e os homens precisam do nosso perdão para que nós possamos, para que eu e você, para que cada um possa se relacionar com Deus. Então, o perdão ele é importante. O perdão, ele nos aproxima de Deus. E a Bíblia diz ali, né? Perdoa-nos os nossos pecados. Então, olha só que interessante. Então, é fato bíblico de que nós pecamos. Perdoa os nossos pecados. Jesus Cristo aqui, ele não está fazendo, assim, uma diferenciação. Olha, discípulos, vocês não precisam orar pelos seus pecados porque vocês não pecam, viu? Olha, pastores, vocês não precisam orar porque vocês não pecam. Olha, pessoas mais velhas, pai, mãe, você não precisa perdoar e nem pedir perdão porque vocês não pecam. Não. A oração padrão está sendo ensinada aos discípulos e se estende a toda a igreja, a todos os salvos. Então, o perdão ao próximo e o perdão de Deus para nós, então, é uma ferramenta de ação que nos aproxima do próprio Deus. Nos aproxima do próprio Deus. A Bíblia tem alguns textos bem interessantes sobre esses. Um deles é muito importante, mostrando até sobre o relacionamento conjugal, né? Dizendo que quando há conflito, há problemas não resolvidos, nem a oração dessa pessoa pode chegar até a presença de Deus. Não chega. Apenas essa é uma ilustração mostrando como nós precisamos perdoar. Precisamos ser perdoados. E por conta disso, vamos receber o perdão de Deus. Jesus, então, ensinou, perdoa os nossos pecados. Então, não podemos fingir que nada aconteceu, não podemos ignorar, né, quando pecamos e quando os outros também nos ofendem. Precisamos perdoar para que possamos ser perdoados. Alexander Pope, ele disse a famosa frase, errar é humano, perdoar é divino. Segundo lugar, não apenas nós vemos que o perdão ele é eficaz porque ele nos aproxima de Deus, mas em segundo lugar, o perdão ele é uma ação eficaz porque ela ensina algumas lições aos homens. Em segundo lugar, ela ensina lições. Veja que a Bíblia diz, ainda no versículo 4, aos nossos devedores, não é? O versículo, então, diz, assim como nós perdoamos a quem nos deve, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, dependendo da versão bíblica que você está usando. Os nossos devedores, a quem nos tem ofendido. Em segundo lugar, então, nós vemos que perdão dado, perdoar é um ensino formidável aos homens, ao próximo. E Jesus aqui tinha autoridade para ensinar sobre isso.
E o maior exemplo que ele deu, entre tantos, foi a própria cruz do Calvário, onde fizeram tudo aquilo com o mestre, e ele, de repente, intercede para o Pai e diz: Pai, perdoa. Diz, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa, perdoa, Pai. E para aqueles que poderiam dizer: mas era o Senhor Jesus, para ele era fácil falar assim. O ser humano é mais difícil. Se você olhar para a morte de Estevão, o primeiro mártir, ele também praticamente disse as mesmas palavras do Senhor Jesus Cristo: Pai, perdoa, perdoa eles, não sabem o que fazem. Então, nós vemos em segundo lugar que perdão é um ensino tremendo aos homens. Alice Clay, ela disse: não há nenhum testemunho que ostente mais a marca do Filho de Deus do que o perdão. Nada ostenta mais a marca do Filho de Deus do que o perdão. A Bíblia nos diz: se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Romanos capítulo 12, versículo 20. Então, de certa forma, são ensinamentos que nos mostram o quê? Que é muito importante perdoar, porque não apenas o relacionamento com Deus ele é resolvido, mas com o próximo. Existe uma lição de testemunho enorme que é dada quando nós perdoamos. Perdoar não é fechar os olhos, não é fingir que nada está acontecendo, não é permitir abusos e sermos abusados, né, no mais amplo sentido da palavra. Perdoar também, nós temos que tomar muito cuidado com a questão da imaturidade. Irmãos, também as pessoas fazem as coisas e nós temos que entender que existem coisas que fazem parte da vida. Se você e eu, se nós formos nos ofender com tudo que acontece nesse mundo, nós não vamos viver. E isso já está no campo desculpa a expressão, da criancice, da imaturidade. Crente não tem que andar com chupetas. O crente anda com a palavra de Deus, dirigido pelo Espírito de Deus. Então, que o Senhor nos ajude. Vamos aprender a perdoar. Em primeiro lugar, perdão nos aproxima de Deus. Em segundo lugar, o perdão, ele ensina algo muito importante, sempre lições importantes de testemunho, principalmente aos homens. Em terceiro lugar, o perdão, ele extermina vários tipos de males, ele extermina o mal. O versículo 4, ele ainda não terminou, porque ele diz: e não nos conduzas à tentação, e ele termina: livra-nos do mal. Perceba que a oração que o Senhor Jesus Cristo ensina tem vários ensinamentos, mas um está ligado ao outro, é como se fosse um efeito dominó. E agora a gente percebe que próximo do assunto do perdão está a tentação e está também a liberdade de todos os tipos, ou muitos tipos, de males. Incrível, mas nós não percebemos isso. A maioria dos crentes, eles não aprenderam isso, de que quando nós também perdoamos, nós estamos eliminando muitos males na nossa vida. Quer que eu dê um exemplo? O próprio contexto do nosso estudo hoje ensinou isso. Quando nós perdoamos, nós estamos quebrando. Quando nós não perdoamos, nós estamos quebrando o relacionamento com Deus. No entanto, se eu perdoo, eu elimino esse mal, eu estou tendo relacionamento com o Senhor. Quando eu perdoo também, então eu estou ajudando com os meus relacionamentos da terra, nesse mundo, seja a esposa, o marido, seja o patrão, o empregado, seja o irmão em Cristo, eu estou eliminando, então, esses males, estas janelas abertas, estas portas que se abrem para o inimigo entrar, eu estou eliminando isso. Por incrível que pareça, eu estou eliminando males até contra a minha própria saúde. Você sabia disso? A Bíblia nos fala em Provérbios 14:30 que o sentimento sadio é vida para o corpo. Está mais do que provado, até cientificamente, agregado com algumas doenças, né, que o ser humano tem, que muitas e muitas pessoas não somente sofrem com algumas doenças, mas elas podem chegar a morrer por algumas doenças que elas
obtiveram por conta de mágoas, por conta de problemas interiores, problemas assim, coisas que realmente feriram o seu coração. Há pessoas que estão morrendo de tanto sofrer, sofrer, sofrer e sofrer. E por conta disso, não apenas vem doenças do físico, mas vem doenças da alma, como síndrome do pânico, depressão e etc. Mas só que quando nós perdoamos, a Bíblia nos ensina que nós muitas vezes eliminamos também estes males que atrapalham o nosso relacionamento com Deus, atrapalham o nosso relacionamento com as pessoas e atrapalha a nossa própria saúde física e também mental. Então, depois do Senhor falar sobre perdão, ele ensinou, né? Livra-nos do mal. Quantos males a falta de perdão nos traz. Quer reconhecer esta verdade ou não, meu querido irmão, mas se você não aprender a perdoar, se você não consegue perdoar, o maior prejudicado é você mesmo, sou eu mesmo. Portanto, se há alguém na sua vida que você precisa dar perdão e não consegue, peça a Deus, ore, peça a ajuda do Senhor. E o Senhor Deus vai lhe capacitar para perdoar. Termino a nossa mensagem. Existe alguém, nosso devocional, existe alguém nessa noite que você precisa perdoar? Eu acredito que todos nós, se examinarmos o nosso coração e procurarmos direitinho nas nossas vidas, nós vamos encontrar alguém. E mesmo que esse alguém não exista, a qualquer momento pode aparecer uma pessoa que precisamos perdoar. Que o Senhor Deus nos ajude. Vamos orar? Pai, obrigado por tua palavra. E obrigado porque Jesus nos ensinou, numa simples oração, as lições mais importantes da vida. Pai, que o Senhor nos dê o verdadeiro espírito cristão, tirando de nós todo o orgulho e colocando em nós o espírito que realmente revela o testemunho do verdadeiro crente. Pai, abençoe cada um que está nos ouvindo, nos assistindo. Derrame ricas bênçãos. Em nome de Jesus, amém. Obrigado por você ter participado hoje conosco. Muito obrigado mesmo. Amanhã, 18h30, mais uma transmissão, né, de um ensinamento para as crianças, tá certo? Eu tenho chamado o estudo de sábado de Classe Boas Novas Virtual. A dona Érica e o Zé estarão aqui para divertir as crianças e também ensinar todas as crianças. Esteja aqui 18h30, tá certo? No domingo, 9 da manhã, de novo aqui para a nossa EBD virtual, depois às 10h30, as crianças, né, também com o seu ensino para elas. 18h30, as crianças, e 19h30 à noite, o culto para os adultos. E, então, amanhã eu volto às 20 horas para mais um devocional. Obrigado por todos que participaram. Uma alegria ver esses nomes aparecendo aqui. Deus abençoe grandemente a sua vida. E nós terminamos a nossa transmissão com a nossa divisa. Eu acredito que você já decorou, praticamente decorou. Para aqueles que não sabem, essa divisa está emprestada lá da nossa igreja, da minha igreja de infância na Vergueiro, a Igreja Batista Bíblica em Vila Basílio Machado. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Deus abençoe. Boa noite.